E fez um chuveiro na área, Bruno Henrique escorou. Tentaram até fazer a falta. Chama Queridos do Flamengo, pô. Seja muito bem-vindo ao Queridos do Flamengo. E se você é um querido, já se inscreva no canal e deixa aquele like. É nóis. Isso. O Gabigol não é flamenguista de origem. Se eu não me engano, ele era santista, né? É santista. Ele entendeu o que é ser carioca, o que é ser flamenguista, e por isso que ele se comunica, se identifica tão bem. O Gerson, você vê, é um cara completamente identificado. O Adriano Imperador, completamente identificado com o Rio de Janeiro, com o Flamengo. O Gabigol virou isso. Ele soube se transformar nesse personagem. Tudo isso, eu concordo com tudo que você disse, mas ele não sabe que vai sair no dia da final. Não podia ser no dia seguinte. Há uma certa pressão de vocês da imprensa, inclusive. O Gabigol tem que se comportar assim. O que ele tá fazendo? Não, ele não falou isso. A live dele não tá errada. Ele não pode fazer isso. Peraí. E ele tá curtindo a vida. Ele tá curtindo a vida. Vamos ouvir aqui e o Pedro também tem que falar de lá. Vocês da imprensa, não. Você está tocando um ponto assim, quando você fala vocês da imprensa, não, põe o seu nome no meio. Porque a impressão que dá quem está assistindo é que nós falamos isso. Ninguém falou isso. E ninguém colocou que o Gabigol tem que se comportar da maneira que ele tem que se comportar. O Gabigol faz da vida dele o que ele quiser. Ele canta até trap. Sem nenhum problema. Se a saída na hora agora, não nos coloque nesse negócio de vocês da imprensa. O Gabigol tem que se comportar como vocês querem. No momento algum. Mas o Bubu, eu entendi o que o Bubu falou, vou mandar pro Pedro. Pedro, o Bubu falou, o Gabigol também, o Ferris, como é que é o nome dele? Ferris Bueller? Ferris Bueller. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado, Pedro. A gente que não entendeu a vibe dele. A melhor frase Como ele aqui chega pra Life vocês... moves pretty fast. Eu tenho até uma camisa. Curtindo a vida doidado. Daqui a pouco ele vai falar com o Lil Gabi e tem que cantar no Rock in Rio. Vai, nem, vamos lá, vai. Bubu. Os caras estão lá em Salvador, vão falar do Gabigol de novo. 6 meses, Eduardo de Menezes e Bubu junto. Olha, a insalubridade aqui é... Eu acho que a Espera devia contratar um terapeuta pro FNB. Ó. Melhor não. Vem novidade aí, e vem novidade. Ó, nós tivemos uma oscilação lá no final do... Até que vou falar. Voltou. Por favor, podem falar. Agora, vamos respeitar os coleguinhas. Vamos lá. Alguém desrespeitou eles alguma vez? Eu não sei o que falar. Falaram pra mim que a gente tinha comentado o Gabigol, depois a gente tinha falado de seleção. Eu tô há 10 minutos ouvindo falar do Bubu. Deixa essa bancada aí virar zona. Pô, mas como é que pode? Eu até agora não consegui entender como é que é. O Gabigol é igual o Bubu, mas aí o Bubu falou que a imprensa falou não sei o quê. Aí o Zé falou, não, calma aí, não é bem assim. Cara, a experiência de acompanhar só no áudio aqui é um negócio antropológico. Você fica aqui, parece um tiroteio na sua cabeça. Mas falando do Gabigol, eu acho que ninguém quer dizer como ele deve se comportar. O Gabigol é o que ele é, vai continuar sendo o que ele é. Quem contrata o Gabigol, inclusive, pega esse pacote da personalidade, do cara autêntico, do cara que é muito polêmico, podemos dizer assim, fora de campo, mas quando tem que botar a garrafa vazia para vender na hora, sabe, da onça beber água, em decisão, ele é um cara que muitas vezes resolve, na maioria das vezes, vamos dizer assim. E agora essa novela vai se arrastar porque parece que ninguém está muito disposto a se entender. É indireta para lá, direta para cá, entrevista acolá. É o Bubu aí confundindo minha cabeça, que eu não sei nem mais o que eu tinha que falar por aqui. O Pedro, tem até uma questão pro Zé Elias ali, porque a diretoria do Flamengo falou, se ele confiasse nele, ele faria um ano de contrato e segue a vida depois e depois renova. Isso não funciona muito com o jogador, né? Você fala para qualquer jogador, vou fazer um contrato de um ano, porque daí depois você joga mais um ano. Bota numa mesma mesa. O jogador pode ser bem confiante, mas não faz não contrato pega. de um ano pensando em renovar. Né? Bota numa outra coisa. Eu acho que é bem difícil isso aí. Gabriel tem 28 anos. 28, né? Se não me falha aqui a memória, 28. Os dados aqui da... O Gabriel não é um cara de 38 anos que está precisando ser provado. O Gabriel tem um auge físico, ou deveria, e técnico, na idade que ele está. Mas, se é verdade, é muita entrevista, muito papo e pouca sinceridade. Porque se você botar hoje na mesma mesa, Landim e Gabriel, eles não querem apertar a mão. Essa é a verdade. Então, o Landim está ali tentando se defender, dizendo que ele não chutou o ídolo. O Gabriel está ali postando música, montagem para defender o amor que ele tem, que o Flamengo tem, toda essa relação com ele, tentando não manchar, não arranhar essa saída, mas há muito pouca disposição para essa tal paz aí, Edu. Paz só na F90, paz só entre a gente. Só para lembrar uma coisa, eu passei... Desculpa, nem entre a gente. O período do Gabigol no Flamengo, eu devo ter feito 100 elogios para cada crítica do desempenho dele. Todo mundo fez isso. E eu só não gostei do fato, repito, ele ter anunciado que sairia no momento em que o Flamengo festejava um título e os seus colegas de equipe conseguiram salvar a temporada um pouco, pelo menos, jogando um baita futebol
e conquistando um campeonato. Não que só era você. possível e importante. Não só você, o próprio treinador Felipe, Só pós agora Só discordei disso. o próprio Felipe no resto tudo pós-jogo falou. Me entristece muito que o motivo extra-campo surge a comemoração dos jogadores e dos torcedores. Então, mas Vai mandando vídeos aí pra gente. As Fala, Nath. críticas ao Gabi, elas estão muito atreladas ao mau desempenho dele nas últimas 2 temporadas. Com diferentes treinadores. E eu fico pensando E aqui... aí, o que ele faz extra-campo reflete ainda mais quando ele não representa em campo. Porque ele sempre foi indisciplinado. Quantas vezes ele reclamou quando saía para o banco de reservas com alguns treinadores? Mas ele aí- fazia cara feia, fazendo não sei o quê, só que em campo ele representava. Mas aí é uma questão de tratamento, que aí eu não concordo. E quando aconteceu isso, eu falei. Com o Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni era perguntado sobre o Gabigol, o Rogério Ceni falou assim, não, eu adoro jogador assim, tem que sair inconformado, tal, beleza. Personalidade. Aí quando o Coisa é Pedro... personalidade, então coisa é falta de Sim, educação. não. Aí quando o Pedro, né? Quando proibiram o Pedro de ir para a Olimpíada, e o Pedro começou a jogar, e aí o Rogério Ceni tirou o Pedro, e o Pedro reclamou, ele falou, não, vou ter uma conversa com o Pedro, não é assim e tal. Ou seja, isso é uma coisa que acaba atrapalhando o futebol. Deixaram crescer, né? Zé? Acaba atrapalhando o futebol, porque é o seguinte, eu não vou falar questões éticas aqui, né? E vou dar um exemplo, tinha um jogador que fazia um pouco mais ou menos igual o Gabigol, eu não vou falar, porque é meu amigo. E todo mundo passava a mão na cabeça. Mão na cabeça, Eu tal. disse que fez quem, mas a gente Até conversa um isso dia depois. que fez uma... Né? Aí perguntaram, pô, vocês não vão falar com ele lá? Ele falou assim, não, nós não vamos falar, porque quando estava ganhando, ninguém falou. Agora, vamos deixar do jeito que tá. E o cara jogava muito, né? E o cara jogava, entendeu? Então, assim, não adianta você tratar um bem ou outro de uma forma, porque o que acontece? Você precisa saber com quem você está lidando. A verdade você precisa saber qual é o tipo de rédea que você vai ter com cada um. Mesmo com os jogadores diferentes, como o Gabigol, ele precisa ter freio. Ele precisa um dia ser, vem cá, isso aqui não pode. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo, aí a diretoria, tivesse colocado o Gabigol em determinados momentos, dentro daquilo que se enquadra, você é apenas um jogador, importante, mas você é apenas jogador, existe uma hierarquia aqui de treinadores, né, o respeito e tal. Provavelmente o Gabigol não faria o que fez no doping. Né? Então, assim, aqui no Brasil, e aí é uma cultura ruim para o nosso futebol, que começa lá na base, é o seguinte, os grandes diamantes deixem eles fazerem o que eles quiserem. Deixe. Quer chuta o balde, quer falar mal com o treinador, quer mandar o treinador para aquele lugar. Faz o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Sabe? Porque eu tô vendo lá na frente, tô vendo lucro, tô vendo um monte de coisa e tal. Só que quando eles precisam bater de frente e corrigir o que eles não corrigiram, aí fica difícil. É o que nós estamos vendo com o Gabigol e com a diretoria. Sim. Porque, não, é o Gabi, deixa o Gabi. Na hora que precisaram falar, Gabi, puxar o freio. aí não adianta. Eles não têm controle. É isso que aconteceu. Eu fico, só uma curiosidade. Diga, Vina, para eu passar por Eu tenho uma curiosidade, assim, pro futuro, pensando assim. E o fã é fã do esporte, acho que vale a ideia. Se o Gabigol, quando assinar com outro clube, definitivamente, tendência ao Cruzeiro, o Santos quer, vamos esperar para ver o que acontece. Vai saber se ainda não fica, acho que não, mas... se ele vai... Ele que tem uma história muito boa no Santos e uma história estratosférica no Flamengo, se ele vai conseguir construir nesse clube uma grande história. E aí eu tenho uma curiosidade muito que tem a ver com o mercado. Obviamente, quando a temporada acabar, vai virar assunto. O Flamengo vai ao mercado trazer um reserva ou alguém para concorrer com o Pedro. Eu tô muito curioso para saber quem vai ser esse atacante. Não, vai trazer alguém pra temporada, porque o Pedro só em junho, né? Carlinhos Gambá. Só em junho. Agora, tem uma questão aí, antes de passar pro Bubu,